podcast especial Fena Sucro, podcast da RPA News, Cana e Indústria. Nesse episódio, eu vou falar um pouquinho para quem trabalha aí, especialmente com manutenção industrial em usinas e especialmente com componentes críticos, como os mancais de deslizamento utilizados em turbinas, geradores, redutores e ventiladores. Sabe aí que quem trabalha com isso sabe que confiabilidade de reparo é fundamental para garantir maior disponibilidade, principalmente numa usina que não pode parar. Bom, para falar sobre esse assunto comigo, eu estou aqui com o Gustavo Franzini, responsável pelo setor de vendas da Miba. Gustavo, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Natália, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho para os telespectadores, até porque a Miba está aqui, a primeira vez de vocês aqui na feira. É a segunda. É a segunda vez de vocês aqui na feira. Eu queria que você contasse um pouco da atuação da empresa, né? Conta um pouco da história pra gente. Perfeito. A Miba é uma multinacional austríaca que agora em 2027 faz 100 anos de história. Ela ainda é uma empresa familiar. O CEO do grupo hoje, ele é a terceira geração da família. Então a gente se orgulha muito por isso, porque é uma empresa que hoje fatura 1,2 bilhões em euro global, com uma estrutura familiar. Então, essa estrutura familiar, ela dá a segurança que o mercado pede e a segurança para as empresas ou para as plantas crescerem em seus negócios de forma sustentável. Nós temos mais de 30 plantas espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos 2 fábricas em diferentes unidades de negócio. Então, a Miba, como uma multinacional, ela tem diferentes divisões. Uma delas, e a principal, é a divisão de bancais. E a nossa planta aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Cataguases, ela está dentro da divisão de bancais industriais. Por isso, portanto, a gente está aqui hoje para tentar explorar esse negócio de bancais no mercado de açúcar e álcool. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Gustavo, também, sobre... vocês reúnem uma tradição aí, porque vocês têm a Zoller, né? Que é uma empresa alemã. Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa integração com essa empresa, com essa fabricante, né? O que ela representa para vocês, né, hoje, a Miba? A Miba e a Zoller, eles fizeram um joint venture em 2019. A Miba adquiriu o negócio de mancais da Zoller, que é um grupo também centenário, com uma experiência e um know-how adquirido ao longo desses anos, dessas décadas. E o que isso representa para o mercado, no final das contas, é maior segurança técnica, maior segurança de qualidade, maior know-how nos produtos que nós fornecemos. Então, é um período muito longo de aquisição desse know-how, pessoas competentes que trazem esse legado da Zoller, e hoje isso foi incorporado à Miba. E é interessante dizer também que a Miba, quando surgiu o negócio de mancais industriais em 2017, a Miba adquiriu, além dos bancais, do negócio de bancais da Zoller, também adquiriu outras marcas no mercado. Então, além da Zoller, o know-how que nós carregamos hoje, o legado que nós carregamos hoje, ele foi comprado a partir dessas diferentes marcas e, portanto, nos dá aí mais de 100 anos de experiência dentro desse mercado de bancais. Perfeito. Bom, as usinas de cana, elas já estão começando a planejar aí as suas manutenções de entre-safra, né? Qual que é a importância, na tua visão, da inspeção e da recuperação de componentes críticos, como é o caso dos mancais? Até se você puder explicar um pouquinho para o telespectador, aonde que os mancais eles são aplicados aí. Acho que era legal explicar isso também para o pessoal. Perfeito. Os mancais, eles, como alguns rolamentos, eu sempre faço esse paralelo porque é mais fácil de entender. Na nossa vida pessoal, a gente vai encontrar rolamento na roda da bicicleta, seja na roda do carro, e os mancais de deslizamento, eles cumprem a mesma função. Então, de maneira muito geral, a função de um mancal de deslizamento é suportar algum eixo que faz, obviamente, um movimento rotacional, né? Então, ele é aplicado dentro do mercado de açúcar e álcool nesses equipamentos que você mencionou. Então, nós temos em turbina a vapor, motores elétricos, geradores... Na parte de cogeração de energia, né? Exatamente. Nos geradores e redutores e alguns ventiladores, especialmente os de maior porte. E os mancais de deslizamento, ao invés ou pelo menos quando comparado ao de rolamento, eles entregam maior confiabilidade, maior suporte de carga, etc. Então, para equipamentos grandes, principalmente, se usa mancais de deslizamento. E no que diz respeito ao planejamento das usinas para entre-safra, eu acho que... a recuperação desses mancais, né? Exatamente. Eu acho que existem 2 vertentes. A primeira é a questão da recuperação dos mancais e a segunda é o planejamento de peças sobressalentes para o momento da entre-safra.
Então é importante a usina se preparar nesse sentido para que quando entrar entre safra ele tenha todos os equipamentos em estoque para acelerar esse processo e não se perder tempo, né, com a manutenção e o retorno das máquinas em operação. Perfeito. Existe alguma situação em que assim, se essa manutenção desses mancais, se ela for adiada, as pessoas podem adiar isso? E como que isso pode atrapalhar, enfim, parada? Como que isso prejudica uma usina, por exemplo? Quais seriam os riscos, digamos assim, para a operação? Acho que a palavra é essa. Exatamente, E o principal, o que as usinas buscam enquanto estão operando é confiabilidade no equipamento e maior disponibilidade do equipamento. E o mancal, por ser um equipamento crítico nessas máquinas, se um mancal falhar ou tiver qualquer tipo de falha que o mancal esteja envolvido, isso significa a parada da máquina. Então a máquina, isso vai obviamente parar a produção da usina, isso vai trazer prejuízo. Então o que as usinas esperam é que você tenha um alto nível de disponibilidade. E esse alto nível de disponibilidade, ele é condicionado a uma preparação prévia e ao bom funcionamento desse mancal. E o bom funcionamento desse mancal também está relacionado a uma condição de reparo bem executada, uma inspeção e um planejamento ali de substituição de peças sobressalentes no momento certo. É isso que eu ia te perguntar. A gente conversou sobre isso até antes desse bate-papo aqui, que é sobre os reparos, né? A qualidade dessa manutenção, a qualidade do reparo. Eu queria saber o que realmente diferencia um serviço de reparo de alta confiabilidade de um reparo que você falou para mim, tem gente que faz um reparo simples, digamos assim. O que diferencia, Gustavo, isso? Os mancais, por serem, como eu disse, equipamentos críticos na operação, o aspecto dimensional de um mancal ele é muito crítico e também, e principalmente isso, a condição e a qualidade do metal patente, que é a parte ativa do mancal. E quando se fala em recuperação de mancal, a gente está falando, no final das contas, da recuperação ou do reparo desse metal patente. E tanto a qualidade do metal, no que diz respeito aos materiais utilizados, quanto ao processo de aplicação desse metal patente, no que diz respeito à aderência, são aspectos muito críticos nisso. Então, no momento do reparo, seja também na fabricação das peças novas, quanto na execução do reparo, a qualidade, desde a escolha do material a ser usado, a confiabilidade no processo de aplicação do metal patente, isso é muito importante para garantir no final que o equipamento esteja nas condições dimensionais que se pede ou se necessita para a aplicação e que o metal patente ou o processo ou a aderência do metal patente garanta essa confiabilidade depois para a operação e o alto nível de disponibilidade da máquina. E aí lembrei de um outro assunto que é de peças originais, né? Qual que é a importância de você ter peças originais que cumpram especificações e tudo mais nesse momento também do reparo, Gustavo? Esse é um ponto muito bom, Natália, porque a Amiba, além de atuar nesse mercado de reparo e no aftermarket, de alguma forma, o nosso business core sempre foi a venda de mancais para os novos equipamentos. Então, os grandes OEMs no Brasil, eles compram da Amiba, então e hoje nós temos o maior market share de mancais no Brasil para esses fabricantes de motores, geradores, turbina a vapor e etc. Então, tanto na execução ou na fabricação dos novos mancais, quanto pro aftermarket, a Amiba sempre esteve presente. E agora nós temos focado mais na questão do reparo e investindo mais em conhecimento de mercado para que a gente consiga explorar mais esses parceiros no sentido de aumentar essa carteira de clientes no mercado e conseguir gerar mais valor para o cliente e é exatamente nesse ponto, porque um feedback que é muito comum ouvir dos clientes é sempre a questão do eu consigo eventualmente executar algum reparo com alguma empresa alternativa, mas a qualidade nunca me atende. E a gente enxerga esse gap no mercado, a gente entende que nós conseguimos entregar esse valor que o mercado precisa, porque nós temos essa experiência trazida desde a fabricação dos novos equipamentos quanto a da própria execução do reparo, e gerar valor para os clientes nesse sentido e otimizar a operação deles, que é no final o que a gente quer e espera gerar esse valor, né, para o mercado. Perfeito. Quando a gente fala de reparo, então, né, você entrou falando em reparo, quais são as etapas do processo de reparo que seriam aí fundamentais para garantir que esse mancal vai retornar lá para o processo, para a operação, no mesmo padrão, né, que começou um mancal novo? Perfeito, excelente pergunta. Tudo começa com a inspeção e a peritagem desse equipamento. Então, quando nós recebemos esse mancal na fábrica, o primeiro passo é garantir que
o estado em que ele se encontra seja mapeado, controlado, inspecionado, porque isso vai ser a base para a execução do reparo. E mais do que isso, o inseto ele precisa, ou o equipamento, ou o mancal, ele precisa voltar para a operação como ele chegou a nível dimensional, com exceção, obviamente, da parte ativa que será recuperada, né? Então a primeira coisa começa com a inspeção dele e a peritagem. Depois disso, tanto o processo de retirada do metal patente, a remoção do metal patente existente, quanto a aplicação de um novo, ele é um processo que exige um certo nível de experiência, know-how e capacidade de executar isso sem que você deforme ou gere algum impacto no mancal. Então, o processo de remoção e aplicação do metal patente é muito crítico e, posteriormente, obviamente, né, a questão da usinagem e a qualidade a nível dimensional do produto que você está entregando para o cliente. Então, no final das contas, se a gente for resumir, a resposta dessa pergunta é inspeção, remoção e aplicação do metal patente e usinagem final para que o produto volte ao mercado, ao equipamento com as especificações de projeto, que é mais importante. Perfeito. Gustavo, você estava me explicando lá no começo que esses mancais estão presentes, e eles estão presentes em um momento estratégico ali, que é na turbina a vapor, gerador, redutores e ventiladores. Na prática, se a gente tem um problema no mancal, o que isso pode gerar de impacto para a usina, né? Uma cogeração, enfim. Perfeito. Principalmente, e esse é o maior problema, é a parada do equipamento. Especialmente se você não tiver uma peça sobressalente para fazer essa substituição imediata, você vai perder alguns dias de máquina parada. E máquina parada, a gente sabe que isso custa dinheiro e qualquer usina não quer isso, né? Então, primariamente, o impacto no negócio é máquina parada, mas dependendo do nível do dano ou de como aconteceu essa falha, você pode ter problemas também no equipamento em si, seja na turbina ou no motor elétrico. No redutor. Problemas secundários que também vão gerar prejuízo para a usina. Então, de modo geral... Uma quebra maior, Exatamente. Então, você pode gerar danos não só no mancal, mas também em equipamentos secundários. Isso, obviamente, ninguém quer, né? Quais são os erros mais comuns que vocês... Acho que a gente já falou um pouco disso, mas que vocês observam aí, tanto na recuperação quanto na manutenção desses mancais. Que erros que são os mais comuns que vocês veem por aí? O feedback que a gente sempre recebe dos clientes está muito relacionado à questão da condição do metal patente em si, que é a parte ativa que é recuperada. Então a gente tem muita reclamação no sentido que a aderência do metal patente aplicado não está nas condições que deveria. Nós recebemos muito feedback dos clientes quando usam recursos alternativos ou outras empresas no mercado sobre a questão dimensional, o componente não voltar em operação como o projeto especifica. Então, no geral, esses erros eles sempre vão estar relacionados a essas questões críticas, como aderência do metal patente, qualidade do material usado, porosidade, trincas do metal patente e a questão dimensional. E isso, no final, vai inviabilizar a hidrodinâmica, que é como se trabalha um mancal de deslizamento. Gustavo, antes de eu te fazer a última pergunta, eu pensei numa coisa aqui. Você acha que o setor, né, as indústrias sucroenergéticas, elas têm essa preocupação, por exemplo, com essas peças, com os mancais? Elas olham para isso com atenção? Elas têm esse cuidado na hora de contratar uma manutenção? Como é que você enxerga isso? E aí, essa é uma excelente pergunta também, porque nesse processo de investir mais no aftermarket, e especialmente no mercado de açúcar e álcool, que é algo que a Miba tem feito nos últimos 3 anos e nos últimos 2 especificamente, participando aqui da FenaSucro, nós entendemos que, de fato, os mancais, particularmente, eles não são vistos com a importância que se deve ter para as usinas e, eventualmente, para as empresas que fazem a recuperação dos motores elétricos ou dos equipamentos. E não se faz normalmente porque acaba sendo caro se investir nisso, ter peças sobressalentes, etc. Mas a grande realidade é que se deveria dar mais foco e ter mais importância nesse tipo de equipamento pelo nível de criticidade e pelo impacto que ele pode gerar na operação da usina em caso de falha. Então, a gente enxerga de fato que o mercado não dá, ou pelo menos são aquilo onde a gente consegue enxergar, não dá a devida importância ou o foco necessário para esse equipamento. Perfeito. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os gestores de manutenção das usinas ou para as empresas que fornecem esse tipo de serviço. Eu queria que você
mandasse uma mensagem aí, que dica que você daria, recomendação que você daria, justamente pensando já na entre-safra e na próxima safra de cana. Bom, eu acho que a grande mensagem é entender e olhar para esses equipamentos, para os mancais, com mais carinho no sentido da manutenção em si, entender todo o processo de inspeção, avaliação, diagnóstico desses equipamentos, dentro das suas normas, dentro daquilo que o projeto exige, né? E eu acho que a MIBA consegue gerar valor nesse sentido para o mercado, porque nós, como os fabricantes originais, nós temos todo esse know-how de engenharia, e não entender esses equipamentos simplesmente como mais um equipamento que eu vou recuperar, porque o nível de confiabilidade, o nível de experiência que é entregue dentro de um processo de recuperação, ou até mesmo na escolha de um fabricante para uma máquina nova, por exemplo, isso pode ser muito crítico e trazer maior disponibilidade para a usina, que é o que eu acredito que qualquer gestor de manutenção ou qualquer um que é responsável pela produção das usinas querem e buscam, né? Então eu acredito que a mensagem olhem com mais carinho, entendam todo esse fluxo que envolve o mancal, porque eu acho que isso gera bastante valor para as usinas e para quem está fazendo dinheiro no final das contas, que é o objetivo, né? Perfeito. Gustavo, eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada. Natália, muito obrigado, sou eu que agradeço a gentileza e a atenção. Eu agradeço a você também que acompanhou mais esse episódio especial Fena Sucro do DaCanaCast. Esse e outros mais episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News. Até a próxima!